Graça e paz, igreja. Quem está alegre de estar aqui na casa do Senhor? Eu falei que para mim, brincadeira, se todos falarem nós, aí eu não precisava da aula, mas vou precisar de ministrar a aula. Essa questão de começar uma aula sempre com uma piadinha é só para o professor ficar mais relaxado, ver se o nervosismo sai. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre o Salmo 122. Salmo 122 é um cântico de peregrinação. Nós vimos nas aulas anteriores que nós iríamos estudar 15 salmos de peregrinação. Nós vimos o Salmo 120, a professora Tainara ministrou, e era uma aula difícil, porque fala da parte de ansiedade, de dificuldade, de estarmos junto aos ímpios, de sermos estrangeiros aqui nesse mundo. Na aula anterior, que foi o Salmo 121, nós vimos o professor Isaac nos mostrando, né, que Deus nos acompanha nessa caminhada. Somos peregrinos, sim, mas Deus está conosco no caminho aqui nesse mundo. E hoje tocou para mim, né, ministrar sobre o Salmo 122. Salmo 122 é um cântico de alegria. É o momento onde o peregrino chega em Jerusalém. Então, meus colegas anteriores tiveram aulas mais difíceis. Eu hoje tenho alegria em ministrar uma aula mais fácil. Amém? Bom, esse é mais um cântico de degrau, de ascensão, ou de peregrinação. Peço paciência aí dos irmãos, pelo meu sotaque, pela minha dicção, mas eu vou tentar melhorar um pouquinho. Não fiquem alegres, tá? Sempre. O tema central do Salmo 122 é a alegria e o entusiasmo de ir à casa do Senhor em Jerusalém. É como um chamado, é uma oração pela paz e prosperidade da cidade. Nós vamos ver, é um salmo bastante pequeno, são 9 versículos, e ele está estruturado de forma a registrar essa alegria do peregrino em chegar na casa do Senhor, e na questão de a oração que é feita para que prevaleça a paz e a prosperidade de Jerusalém. É um salmo que expressa amor, devoção, um desejo profundo pela presença de Deus no meio do seu povo. Então, de onde vem a nossa alegria? Nossa alegria vem do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por estarmos aqui reunidos em comunhão, ouvindo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, nos alegrando na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que essas palavras possam ser entendidas pelos nossos corações, pelas nossas mentes, Senhor. Oh, Senhor, nos dá que Tua graça esteja conosco, Senhor, que Tua condição de misericórdia esteja conosco, Senhor. Oh, Senhor, prospera a nossa fé. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 122. Eu vou utilizar aqui a Almeida Corrigida e Fiel, essa tradução.
E na Bíblia de vocês, alguns têm título para cada salmo, outros não têm. Nessa tem. Ele tem como título esse salmo: Oração pela Paz de Jerusalém, Cântico de Peregrinação de Davi. Então, esse é o primeiro dos salmos que nós estamos estudando, cuja autoria é de Davi. Amém? Então vamos lá. Versículo número 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Glória a Deus. Bom, o contexto histórico desse salmo, Jerusalém era o centro político e religioso de Israel. O salmo é uma oração pela paz, ou seja, pela estabilidade, segurança e bênção de todo o reino de Israel, onde estava localizado o quê? O templo de Deus estava localizado lá em Jerusalém. É claro que quando esse salmo foi escrito, se foi escrito por Davi, logo não tinha templo, tinha o tabernáculo. Ou seja, a Arca da Aliança se encontrava em Jerusalém. É por isso que a peregrinação era feita lá para Jerusalém. O Salmo 122 tem um significado que vai além da Jerusalém terrena. Especificamente, nós podemos entender Jerusalém, nesse caso, como uma tipificação do que haveria por vir. E o que haveria por vir? O nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento, nós podemos fazer a leitura desse salmo entendendo esse Jerusalém como a Jerusalém celestial, o reino de Deus. Então, nós estamos peregrinando para a nossa Jerusalém celestial. Nós somos forasteiros, principalmente eu. Somos forasteiros aqui nessa terra. Como o pastor falou anteriormente, às vezes nós esquecemos, né? Às vezes nós fazemos uma série de coisas como se a gente não fosse embora daqui. Nós estamos de passagem. Então, isso tem que ficar claro. E claro, se nós estamos de passagem, nós vamos para algum lugar. E que lugar é esse? O reino de Deus. O reino de Deus. A Jerusalém celestial. Então, nesse salmo nós vemos que a alegria do salmista é forte, é intensa. É uma alegria que decorre de quê? De ir à casa do Senhor. Pode ser vista como uma antecipação da alegria que nós experimentaremos na presença de Deus na eternidade. Vocês acham que isso é motivo suficiente para a alegria? Às vezes a gente esquece que nós, quando estamos aqui na igreja e estamos a caminho da igreja, é para render culto ao nosso Senhor. E se nós de fato somos crentes, todos nós sabemos que o que nós queremos no final é estar rendendo culto ao Senhor na eternidade, todo dia, toda hora, em todo tempo.
Então, se nós não estamos alegres de estarmos aqui, ou de virmos aqui para a igreja, tem alguma coisa errada nessa nossa fé. Então, vamos orar para acrescentar fé. Vamos... E quando eu estou falando isso, não achem que não é comigo também. É comigo também. Tem dia que eu tenho dificuldade de vir para a igreja. E aí, o que eu vou fazer daqui para frente? Ixi, me lembrar daquela aula. Sim, às vezes esquecemos que, na verdade, a gente não vem aqui para tomar água, pão de queijo, essas coisas. Não, nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Ah, mas não posso fazer isso em casa? Pode, mas não com a mesma intensidade que você faz aqui. Esse fato de nós estarmos aqui juntos, em comunhão, para adorar ao Senhor, é a coisa mais espetacular que vocês... Muito de vocês já, claro que sabem. A gente chora. Nosso choro aqui na igreja é um choro de alegria. Eu choro muito. Então, quando vocês me veem chorar, é porque eu sinto a presença do Senhor naquele momento. E é um choro de alegria. É um choro de alegria. Amém? O Salmo 122 é um salmo de romagem. Ele fala não apenas da alegria de caminhar para a casa do Senhor, mas também fala da alegria de estar na casa do Senhor. Ou seja, eu tive sorte de ministrar esse salmo, né? Porque além de ser peregrino, nós chegamos no destino, no salmo. Então, o salmista está em Jerusalém, ele está a portas de Jerusalém. E como nós vimos nas aulas anteriores, né? No Salmo 120, nós estávamos como peregrinos angustiados, porque não estávamos na casa do Senhor. No 121, nós ficamos um pouquinho mais tranquilos, porque acho que já dava para avistar lá de longe o templo, a casa do Senhor. E hoje nós estamos dentro da casa do Senhor. Amém? Então, com isso, hoje nós completamos uma trilogia, ou seja, esses 15 salmos de romagem ou de peregrinação, nós podemos dividir de 3 em 3. O primeiro, normalmente, fala de angústia, da nossa vivência nesse mundo desconexo. O segundo, nos lembra que Deus está conosco. Então, não interessa se a gente está também numa situação ruim. Aquilo é temporário, nós sabemos que Deus está conosco. E no terceiro salmo, nós vamos manifestar nossa alegria, a nossa gratidão por estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então, nós podemos entender o Salmo 122 como uma canção de chegada. Chegou. O peregrino chegou. O salmista chegou. Chegou onde? Na presença do Senhor. Uma coisa muito forte nessa peregrinação que nós estamos fazendo é que nós conhecemos o lar para o qual nós estamos caminhando. Ou seja, não estamos caminhando sem rumo. Não, nós sabemos para onde vamos. Está aqui, né? Nós sabemos o que nos espera lá. Nós vamos ver mais na frente alguns versículos que vão nos lembrar disso. E sabemos quem estará lá. O fato de quem estará lá é a principal motivação para a nossa alegria. Nós estaremos na frente do Deus Pai. Nós estaremos na frente do Cordeiro.
nós estaremos com todos os santos. Glória a Deus. Se eu não gosto de algum de vocês, eu tenho que retirar isso da minha vida. Porque o meu objetivo é estar com vocês lá no reino. Eu não gosto da camisa preta aí que o pastor está usando. O que é isso em relação a estarmos juntos no reino, na frente de Deus, na frente do Cordeiro? Não é nada. Eu brigo de vez em quando com minha mulher. E 2, 3 dias depois, eu estou analisando. Eu fiquei irritado porque ela deixou a chave do apartamento um pouquinho virada e eu não consegui entrar no apartamento. Era só esperar 2 minutos que ela destravasse, mas eu não, eu fiquei bravo, eu fiquei chateado. E muitos de nós, às vezes, ficamos chateados uns com os outros por bobagem. Olha o que nós estamos perdendo. Eu perdo a tranquilidade no meu lar. Aqui nós perdemos a convivência com nossos irmãos. Não faz sentido nenhum. A balança, eu não sei como que a gente vai medir essa diferença, porque de um lado eu tenho a nossa convivência eterna e do outro lado eu tenho uma bobagem, alguma coisa que me incomoda. Eu não entendo. A pastora não me cumprimentou hoje. Não tem nada a ver. É muito pequeno qualquer coisa que alguém nos faça para nos afastarmos da comunhão na igreja, gente. Amém? A Bíblia vai nos mostrar que nós descobrimos que Jesus Cristo é o caminho, que ainda estamos na estrada. E como vemos lá em Hebreus, capítulo 11, a nossa fé é uma fé peregrina, diferenciada essencialmente em relação a quê? Ao lugar, ao objetivo final, à habitação final. Então vamos ler lá Hebreus 11, versículo 9 e 10. Hebreus 11, versículo 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Glória a Deus. É isso que esse é nosso destino. Um lar cujo arquiteto e construtor é Deus. Então, como nós vimos aqui, o Salmo número 122 funciona como uma canção de chegada. Este Salmo, como nós já vimos, foi escrito por Davi. E é bem provável que isso tenha acontecido depois que foi unificado o reino e logo depois dele haver tornado Jerusalém sede do governo nacional. Isso nós podemos ver lá no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, e nós vemos também lá em 2 Samuel, capítulo 6, que depois de ele estabelecer Jerusalém como sede do governo de Israel, ele leva a Arca da Aliança para Jerusalém. Então, a presença de Deus estava lá em Jerusalém. Amém? Então, a partir do Salmo 122, nós vamos tratar
essa canção de chegada e mostrar que essa canção nos ensina algumas realidades que nós devemos aproveitar no dia a dia. Nós que somos peregrinos nessa terra. Vamos ler de novo os versículos 1 e 2 do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui hoje é a ideia de que nós temos que nos deleitar com nossa peregrinação. Então, olha, esse alegrei-me é no passado. Por quê? Porque o salmista já está em Jerusalém. Então ele está se alegrando de quê? Ele está se alegrando que ele foi convidado a ir à casa do Senhor. Ele está em êxtase. Ele está muito alegre de ter sido convidado à casa do Senhor. Nós temos que... Eu acho que tem esses estudiosos de felicidade que dizem que, como a nossa vida é muito fácil, a gente não aprecia aquilo que nos é dado, né? Eu venho a pé, normalmente, de casa para cá, né? Devo gastar 5, 6 minutos, né? E essa facilidade, às vezes, me afasta da igreja. Por quê? Porque a gente não valoriza, é da estrutura do ser humano não valorizar aquilo que tem. A gente só valoriza. Se Deus quer, não vai acontecer. Fecha isso aqui, nós temos que ir mais para, ou melhor ainda, crescemos muito e temos que alugar um prédio grande. Eu vou ter que caminhar mais, né? Então, deixa a igreja aqui, pastora. Aqui está um bom lugar. E, claro, nós valorizamos isso, essa condição que nós temos de estarmos na Igreja Batista Filadélfia de Águas Claras. Demos graças a Deus por isso. E alegremos-nos. Ou seja, o alegrar não significa que nós temos que ficar rindo. O alegrar significa um sentimento de paz, de coisa boa. Puxa, que bom é ir à igreja. Que bom é ir ao culto. E como que a gente fermenta essa alegria em nós? Nos lembrando do propósito de estarmos aqui. De nos lembrarmos sempre. Puxa, eu não vou lá para falar com o pastor Isaías. Não, eu vou lá para falar com Deus. Não é isso? Vocês estão aqui para falar com Deus, para cultuar a Deus. É claro que é muito bom estar com vocês. Se não ficava em casa, certo? Mas não é isso que a palavra fala. A palavra fala para vir à igreja, para cultuarmos em comunhão. Cultuarmos em comunhão. É claro que nós, como peregrinos desse mundo, nós andamos por caminhos áridos. Por conta de quê? Por conta do pecado. O pecado fez uma desconexão desse mundo com aquilo que Deus quer para nós. É claro que Ele já deu uma solução para isso. E nós estamos, então, percorrendo essa solução. Estamos dentro do projeto de Deus. Nós aceitamos a Jesus. Jesus nos deu essa condição de reconexão com Deus. E nós temos hoje uma amostra dessa perfeição nos nossos corações. Uma parte do reino de Deus, um pedacinho, uma amostra está nos nossos corações. E essa amostra, ela fica muito alegre quando está na casa do Senhor. Amém?
Todos nós já temos essa consciência de que tem alguma coisa. Que quando a gente se afasta do Senhor, falta muita coisa. Tem alguma coisa dentro de nós que nos junta, com que faz com que a comunhão, o culto em comunhão, seja diferente do culto individual. Existem lugares que somos levados por Deus, que são verdadeiros oásis dentro desse mundo árido. E um desses lugares é justamente a casa de Deus. Naquela época, situada em Jerusalém. E naquela época, era uma tenda que Davi erigiu para abrigar a Arca da Aliança. Está lá descrito em 1 Crônicas, capítulo 16. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Versículo 1. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então, o que tinha em Jerusalém? A tenda, o tabernáculo, a arca da aliança, a presença do Senhor. Nós temos que peregrinar com festa, com alegria. Eu acho que vocês já participaram de situações como o nascimento de um filho. Aí vocês convidam para uma celebração. Aquela alegria de você convidar, aquela alegria de ser convidado, quando nós somos convidados para um matrimônio, uma celebração puxa, comprei uma casa pelo sistema de habitação, casei, passei no vestibular, passei num concurso. Na verdade, nós estamos alegres por um caminho que está se estabelecendo, porque ainda é um caminho, o casamento ainda vai ser realizado, o apartamento ainda vou pagar as prestações, o vestibular ainda vou ter que fazer o curso, para trabalhar eu ainda vou ter que ir todo dia, pegar o metrô e ir lá para o plano piloto para realizar as minhas atividades. Mas eu estou alegre nessas situações. Nós estamos alegres quando essas coisas acontecem. Então nós temos que estar alegres quando nós percebemos uma condição de estarmos aqui na igreja. Amém? Por que eu estou falando essas coisas? É porque eventualmente a gente não está alegre de vir para cá. Então nós temos que lembrar que, puxa, se eu fico alegre por uma coisa que também vai ser um caminho, porque aqui é um caminho. Nós não chegamos à nossa Jerusalém celestial. É por isso que é incompleto, claro que é incompleto. É o caminho. Mas é um caminho bom. É um oásis. A igreja é um oásis no nosso caminho. É onde a gente restabelece as nossas forças. É onde a gente apoia um ao outro. É onde nossa fé é acrescentada. Quando eu cheguei, essa aqui foi, de fato, eu me converti na igreja Filadélfia lá do Guará, mas fiquei lá, um mês, 2 meses, e na verdade eu sou filho da igreja Batista Filadélfia, de Águas Claras. E vocês têm me ajudado nessa minha santificação. Esse ministério me ajuda a estar perto do Senhor. A companhia de vocês me ajuda a estar perto do Senhor. Em outras palavras, o meu caminho para o reino de Deus
passa pela comunhão com vocês. Glória a Deus. E esse sentimento de alegria de entrar em Jerusalém, olha aí, eu quase chorei, mas é de alegria, tá? É de alegria. E é assim que o peregrino se sente ao entrar em Jerusalém. Magnífica é o deleite, a expectativa, a experiência de estar dentro dos portões onde está a presença de Deus. Mesmo diante da dura, cansativa e perigosa viagem que nós temos, há um ânimo para nós, que é o destino maravilhoso do reino de Deus. Amém? Então vamos voltar nossa leitura do Salmo, nos versículos 3 a 5. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até aos testemunhos de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos dos juízos, os tronos da casa de Davi. Jerusalém tem uma particularidade, acho que nós já vimos isso no centro do Rio, em Salvador, as casas muito perto uma das outras, um ajuntamento de casas. E essa menção do ajuntamento de casa tem um significado aqui para o peregrino, que ele projeta na união que ocorre em Jerusalém quando ocorrem essas peregrinações. Essas peregrinações ocorriam 3 vezes ao ano. Na Páscoa, que era na primavera, a colheita e o tabernáculo. A colheita, esse ano é dia 7, foi na quarta-feira, e o tabernáculo é em outubro, que é outono para eles. Para nós vai ser a primavera. Ok? E o que acontece? Se reuniam 12 tribos. Jerusalém não pertencia a uma tribo específica. Davi escolheu Jerusalém exatamente por isso. Era um lugar onde não prevalecia nenhuma tribo. E para que isso? Para juntar o povo de Israel. Então, quando nós estamos aqui na igreja, não tenha dúvida que nós somos muito diferentes uns dos outros. Mas nós temos um objetivo comum. E nós estamos aqui em Cristo. Então, o que nos junta é Cristo. Então, nós não precisamos ser iguais, nós não precisamos falar igual, nós não precisamos pensar igual, mas sim, nós devemos criar as nossas associações com base naquilo que Cristo quer de nós. Jesus é quem consegue juntar essa diversidade. Nós somos bem diferentes, principalmente quando a gente abre a boca. Nós entendemos, e aí a gente fica chateado às vezes um com o outro. Puxa, mas ele pensa desse jeito. Não, é assim mesmo, nós somos diferentes, mas somos iguais em Cristo. Amém? E essa é a ideia essa palavra compacta que aparece no Salmo 122. Então, as 12 tribos de Israel, apesar de estar cada uma em seu território, em Jerusalém, as 12 tribos se uniam para formar apenas um povo, unidos. Atente que no versículo 4, esta unidade não era meramente uma unidade política, mas era uma unidade espiritual. Por quê? Porque todas as tribos se dirigiam a Jerusalém com um propósito. Qual era o propósito? Adorar ao Senhor. Então, quando a gente vem para cá, temos um propósito comum: adorar ao Senhor.
objetivo desta peregrinação era render graças ao Senhor, e a paz era a dádiva decorrente dessa reunião. Ou seja, eles peregrinavam para quê? Para render graças a Deus. E aí o que é que acontecia? Um sentimento de paz naquelas tribos. E esse sentimento de paz não era o que eles procuravam a Deus. A paz era acrescentada por Deus. Então nós já entendemos que quando a gente vem aqui, nós não estamos atrás das dádivas. Elas ocorrem pela graça de Deus. Elas ocorrem naturalmente por estarmos aqui. Fazendo o quê? Adorando ao nosso Deus. As 12 tribos subiam em obediência a obedecer. Por que elas subiam? Tinha uma lei de Moisés. Lá, se vocês forem em Deuteronômio, vocês vão ver que estão estabelecidas 3 grandes festas: a Páscoa, a Pentecostes, tabernáculos. E o que aconteceu? A partir do governo de Davi, Jerusalém foi o lugar que serviu para cumprir essa lei de Moisés, essa lei mosaica. Agora, acontece que a nossa cidade, a nossa Jerusalém local, é essa igreja. É o lugar que foi estabelecido por Deus para nos reunirmos como povo de Deus para realizar a nossa peregrinação até a casa de Deus celestial. O nosso desfrute aqui, local, é nessa igreja. É uma adoração comunitária, física, como povo de Deus. Então nós estamos aqui fisicamente adorando a Deus, cumprindo o mandamento de Deus, cumprindo a lei de Deus. Não é mais em Jerusalém, é aqui. As tribos peregrinavam até Jerusalém para dar graças ao nome do Senhor, em congregação na qual todos se conheciam como quê? Como irmãos e irmãs. Então nós somos irmãos e irmãs. Estamos aqui em comunhão, louvando o nome do Senhor. Nossa peregrinação nesta terra é árida. A terra é árida, é sombria, é difícil, por conta da desconexão que houve. Mas nós desfrutamos na igreja um tipo de comunhão que torna vocês conhecidos entre si, na condição de irmão e irmã. Às vezes eu não sei o nome de vocês, mas quando eu falo que você é minha irmã, meu irmão, você é conhecido meu. Amém? Eu sou muito ruim de nome. Amém? O Salmo 122 mostra que a peregrinação é uma jornada que busca, que nos permite viver, que nos permite desfrutar a unidade como um povo de Deus. Então, quando nós estamos peregrinando para a Jerusalém Celestial e estamos em comunhão, nós ainda temos de brinde essa condição que nós temos aqui. Qual é essa condição? A unidade em Deus, nas nossas vidas. Irmãos, irmãs. Amém? O Salmo 122 aponta para um último ponto, que é mostrar a importância da oração para amenizar as desconexões deste mundo. E mesmo as desconexões nessa igreja. O fato de nós estarmos alegres, estarmos cultuando a Deus, não significa que mesmo dentro da igreja não tenhamos problema entre nós. Mas a gente ora, procura
e teremos paz, tanto internamente quanto nesse mundo. Amém? Então vamos ler os versículos 6 a 9 do Salmo 122. Versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Olha que oração linda. E ela só faz sentido em comunhão. Ela só faz sentido na nossa Jerusalém local. Nossa Jerusalém local, a Igreja Batista, Filadélfia de Águas Claras. Chegar a Jerusalém era algo maravilhoso. Mas aqui o salmista vai nos mostrar, para que aquela realidade continuasse a existir, o que tinha que acontecer? Nós tínhamos que orar. Então, nós temos que orar pela Igreja Filadélfia de Águas Claras. Nós temos que orar pelos nossos irmãos. Nesses dias eu vi uma situação bem interessante. Eu acho que eu vou começar a praticar. Como eu não sei o nome, fiquei muito tempo longe, né? O nome de alguns de vocês eu não sei, mas eu vou perguntar. E por que eu vou perguntar? Vou orar por vocês. E aí, o que vai acontecer? Eu vou decorar os nomes de vocês. Amém. Glória a Deus. E aí, essa oração é procurar paz. Paz é o quê? É shalom. Shalom é o quê? É bem-estar. É aquela tranquilidade. Então, nós temos que orar uns pelos outros. Principalmente pelos nossos irmãos aqui da igreja. Tá? Por quê? No caso de Israel, os peregrinos e o salmista entendem que se há paz na cidade de Israel, há paz na cidade de Jerusalém, há paz no país, em Israel. Se há paz em Brasília, haverá paz no Brasil. Faz sentido. Da mesma forma, se há confusão em Brasília, vai ter confusão no Brasil inteiro. Então, nós temos que orar pela paz em Brasília, nós temos que orar pela paz na Igreja Filadélfia de Águas Claras, e, sem dúvida, nós temos que orar pela paz nos nossos lares. Amém? Quando o salmista fala em orar pela paz de Jerusalém, ele também está nos apontando alguma coisa aqui que a gente tem que perceber. Aponta que Jerusalém também era desconectada do mundo. O pecado original aconteceu. Então, Jerusalém também está no mundo. E nós sabemos que Jerusalém, até hoje, nesses 3.000 anos, é um lugar de conflito e celebração. Ou seja, essa condição de paz, ela tem que ser procurada, e a nossa ferramenta para isso é a oração. Assim como eles oravam por Jerusalém, na procura da paz. Por quê? Porque só uma intervenção divina conseguiria resolver os nossos problemas. Nós sabemos disso. Nossos problemas, normalmente, quando a gente depara com eles e tenta solucionar, a gente não vê saída. De repente, as coisas começam a acontecer de uma forma que só Deus para fazer essa sinfonia de acontecimentos. Ultimamente, cada dia eu falo, aconteceram 3 coisas que só Deus fazendo acontecer. Meu dia a dia tem sido pautado por aquilo que o Senhor quer de mim. Então pensemos, por exemplo, em Jerusalém, guerras, deportações, invasões, juízo, pecado, medo, culpa. São símbolos da realidade desconectada desse mundo.
Então, orar pela paz de Jerusalém, nós temos que orar pela paz da nossa igreja. Nós temos também que desfrutar da paz que acontece. Temos que estar alegres por a paz que nós normalmente temos disponível. Experimentar. Nós temos que experimentar, e principalmente em nós, né? Cada vez que a gente evolui na nossa escada de santificação, né? Nós entendemos que nós estamos ficando perto de Deus, nós entendemos que nós estamos nos afastando desse mundo. Ou seja, significa que nós estamos no caminho de Jesus. E a paz do Espírito, a paz de Deus, é muito mais do que acabar com as guerras no mundo. É alegria nos nossos corações e nas nossas mentes. Alegria essa decorrente de quê? Da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia! A paz da Bíblia significa as coisas como deveriam ser se o pecado não tivesse adentrado a humanidade. Então, o que é paz para nós? O Éden era paz. O reino de Deus será paz. Por quê? Porque não terá o pecado afetando as nossas relações, o nosso convívio, as coisas que a gente faz. Então, orar pela paz é orar para a reconexão desse mundo e de nossas vidas com Deus. Amém? O salmista aqui ora para que Deus restabeleça as conexões, para que Jerusalém seja como deveria ser, sem pecado. Então, nesses dias de desconexão, por conta do pecado, nossas orações têm sido constantemente para que Deus reconecte novamente as coisas e que a igreja seja um lugar em que o mundo possa olhar e ver tudo funcionando como deveria ser. Um lugar em que a paz de Deus reine de forma visível. Eis aquilo que a canção da chegada, que esse Salmo 122, tem nos explicado, está nos orientando. Vamos à casa do Senhor, oremos pela paz de Israel. Oremos pela paz de Jerusalém. Oremos pela paz da nossa Jerusalém local. Amém? Bom, essa manhã em que nós recebemos o convite para virmos para a casa do Senhor, manhã em que nós colocamos os nossos pés, assim como peregrino, de frente da igreja. E mais do que isso, nós que adentramos dentro dessa igreja, devemos dar graças a Deus por ter nos dado esta condição, de termos o privilégio de estarmos aqui esta manhã. Glória a Deus. Vocês entendem que Deus está aqui. Vocês entendem que nós estamos cultuando o Senhor, mesmo estudando a palavra do Senhor. Não se trata aqui de um culto da palavra, mas sim um culto de ensino. Mas Deus está aqui também num culto de ensino. Glória a Deus. E eu queria fazer algumas correlações que vão nos ajudar a entender como as questões. Lembrem que Salmos é o quê? É o Velho Testamento, né? E muitos de nós já ouviu essa palavra que o Salmo parece um resumo do Velho Testamento. E de fato é, né? A gente encontra no livro de Salmos praticamente o conteúdo que todo o Velho Testamento nos apresenta. E o que eu quero fazer é uma correlação para a gente fazer agora, daqui para frente, um rebatimento do que está escrito no Velho Testamento
com o que está escrito no Novo Testamento. No Velho Testamento, nós encontramos simbolismos e ações que eram valorizadas, mas que agora não devem fazer parte da nossa agenda, como foi naqueles dias. Esses fatos que estão no Velho Testamento são relatos de ações que já foram cumpridas. Principalmente, nós não precisamos peregrinar para Jerusalém. Amém? Nós não somos judaizantes. Nós não somos judeus. Somos cristãos. Isso tem que estar claro. E nós temos que ter clareza que o Velho Testamento está escrito como uma tipificação até que alguém viesse para cá e, pela graça, nos reconectasse com Deus. E esse alguém é Jesus. Amém? E a primeira que eu queria falar é que a cidade de Jerusalém cumpriu seu papel histórico na história. Seu papel histórico de salvação. Papel esse que ele não tem mais. Ele não ocupa mais a centralidade da história. Ele não ocupa mais o mesmo papel que ela teve naquele tempo. Jerusalém não é mais o lugar do trono de Deus. Não é mais o lugar do trono de Davi, nem politicamente, nem espiritualmente. Não significa que não teve esse objetivo em um determinado momento, mas não tem mais. Amém? E nós vemos isso com muita clareza num diálogo que nosso Senhor Jesus teve com quem? Com a mulher samaritana. Ele diz que nem onde os samaritanos prescreviam o culto, nem em Jerusalém, eram lugares onde nós precisávamos estar para cultuar a Deus. Quem falou isso? Jesus. Ele disse à mulher que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não mais em Jerusalém, não mais onde os samaritanos advogavam que era um lugar adequado para fazer culto. E para isso, para utilizar a palavra, eu queria que vocês abrissem Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 10. Lá para o final. Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre o quê? Recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparastes um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocausto e ofertas, pelo pecado não quisestes, ni deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Versículo 9. Num segundo momento acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo por uma vez por todas. Então nós não precisamos fazer peregrinação para Jerusalém, nós não precisamos fazer sacrifícios, nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Amém? E não há mais necessidade de ir lá para Jerusalém. Acho que aquilo era feio, né? Aquele bando de bode e touro sendo sacrificados. Em Jerusalém não está mais o trono de Davi. Não há mais necessidade de reverência com o trono de Davi em Jerusalém. Nem para com o templo, porque o templo agora, tendo em vista que Cristo foi a oferta pelo sacrifício necessário requerido por Deus, cumpriu o seu propósito cabal. Agora, o templo de Deus é você. O templo de Deus sou eu. O templo de Deus somos nós. A residência, a morada de Deus, somos nós. Nós somos santuário de Deus. E isso eu falo com todas as consequências que vêm junto. Nós devemos santificar os nossos corpos. Por quê? Porque morada de Deus é o templo. Então a alegria nossa está na presença de Deus em nós. Glória a Deus. Bom, agora vamos começar a aula. Algumas implicações do texto lido. A primeira é que nós temos alegria no convite. Nós temos alegria em peregrinar. Nós temos alegria em frequentar a casa do Senhor. Nós temos que peregrinar por este mundo, desfrutando da alegria de frequentar a casa do Senhor e, como foi exposto pelo salmista, demonstrar toda alegria e entusiasmo cada vez que nós somos convidados para vir à casa do Senhor. Amém? Segunda implicação. Bom, um parênteses aqui. Aqui uma ajuda para nós. Nós temos que vir à casa do Senhor com alegria. E aí eu fui atrás de algumas coisas que ajudassem metodologicamente a acrescentar essa alegria nas nossas vidas. Porque às vezes a gente não está tão alegre assim de vir na casa do Senhor. Isso se aplica a muita coisa na nossa vida. Se aplica a querer estudar para um concurso, se aplica para qualquer coisa. Nós temos que criar um modelo mental que sirva para duas coisas. Para ter um referencial. Então, qual é o nosso referencial em relação à alegria de estar na casa do Senhor? Estrategicamente falando, nós temos que lembrar que nós vemos cultuar a Deus, que nós somos peregrinos e que nós estamos no caminho do reino de Deus. E logo, se eu estou vindo aqui, eu estou percorrendo o caminho que Jesus estabeleceu. Olha quanta alegria isso deveria despertar nas nossas vidas. E o segundo elemento que serve para criar essa questão de alegria
é nós registrarmos o nosso sucesso é estar aqui. Nós começamos a comparar como nós melhoramos cada vez que a gente está aqui. Nem que seja um pouquinho. Puxa, hoje eu acho que eu aprendi que eu preciso melhorar a alegria de vir à casa do Senhor. Na outra aula, eu vi que eu preciso estabelecer uma metodologia para criar disciplina de oração. E assim por diante. Ou seja, na medida em que nós sentimos que temos um objetivo estratégico, que é muito simples, é ir para o reino de Deus. Uau! Que eu tenho um objetivo, que é ter alegria em vir. Quando acontecer coisas, eu vou valorar. Eu tenho um mapa estratégico. Puxa, o jogo de futebol é mais importante do que minha peregrinação para o reino de Deus? Você vai ter a resposta facilmente. Mas para isso você tem que se lembrar que você tem um plano estratégico, que esse plano estratégico vai acrescentar a tua alegria em estar na casa de Deus. E é isso que nós temos que fazer. E tem muita coisa boa de vir à casa do Senhor. A casa do Senhor me dá alegria porque me dá esperança. Olha, a esperança de estar no reino de Deus. Alegria também porque ouvir aqui me dá proteção. Nós vimos no texto do Salmo da proteção que Israel tinha, os muros da cidade de Israel. Estarmos juntos em comunhão é um muro espiritual. Vocês me protegem do ataque do inimigo. Quando eu estou aqui, provavelmente a minha condição de pecar diminui muito. Então isso é estratégico, isso é alegria. Puxa, estou indo lá e eu vou estar mais perto do Senhor e eu vou me santificar. Puxa, é muito bom, muito bom. Alegria. Gratidão. Todos nós somos já cristãos de muito tempo. E quando a gente ajuda alguém, com certeza nós ficamos mais alegres do que quando a gente come um sorvete. Aquela paz no nosso coração, na nossa mente é muito grande. Então, quando nós estamos vindo para cá, nós vamos manifestar a nossa gratidão a Deus por essas coisas. Nós vamos ter, inclusive, mais condição de ajudar os outros. Olha que coisa boa. Que alegria nós deveríamos ter. Nós temos a justiça divina presente nesse lugar. Vocês gostam de estar em lugar onde não tem justiça? Não. Você não fica irritado quando vem injustiça? Ficam. Aqui não. Aqui não há. É a justiça divina que está presente nesse lugar. Intercessão. Aí vocês não tem dúvida, né? Cada vez que nós vemos o ministério de intercessão trabalhando para nós, pela nossa salvação, aquilo é diferente. Quando nós vemos e entrarmos aqui na igreja e vemos uma quantidade de intercessores protegendo esse lugar, é diferente. E como nós estamos aprendendo mais uma coisa nessa aula, nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos interceder uns pelos outros. A gente vai anotar o nome de vocês. Eu vou fazer isso aos poucos, claro. E finalmente, o ministério pessoal. Eu já falei, esse ministério aqui, ele é fundamental na minha
na minha santificação, no meu caminho, na minha peregrinação. E sou muito, muito alegre por poder estar ministrando uma aula aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Eu tinha muita coisa para falar, mas o meu horário terminou. E aí, acho que como o pastor Roberto não está, então vocês não precisam fazer perguntas.